Namastê, boa noite. Eu estou aqui em Miami Beach, sentada, dia 1º de julho de 2015, e a gente tem uma lua cheia para aparecer aqui atrás, mas o céu tá nublado, então provavelmente ela vai demorar um pouquinho para subir no céu e nós vamos esperar que isso aconteça, porque na hora que acontecer vai ser assim completamente maravilhoso. E eu ontem fiz um vídeo falando sobre essa lua cheia que está acontecendo agora no eixo Câncer Capricórnio. E hoje eu quero desenvolver um pouquinho mais sobre esse tema, já que algumas pessoas acharam interessante. E sempre que alguém acha interessante, motiva a gente a fazer alguma coisa a mais, a falar alguma coisa a mais que seja significativa, enfim. O câncer tem a ver com a praia, né? Porque é o caranguejo. Então, o caranguejo ele tem uma característica muito protetora de si próprio. Então, ele faz aquele buraquinho na areia e se esconde, né? Uma das coisas mais importantes que a gente sente no signo de câncer é que ele tem um instinto de autopreservação em termos das próprias emoções muito grande. E nesse movimento dele se tornar uma pessoa com um sistema de defesa muito aguçado, ele pode inclusive atacar, né? Então, assim, o canceriano não é aquela pessoa completamente smooth, completamente suave que você possa imaginar, não é. Muitas vezes a gente encontra cancerianos até bastante agressivos, porque tem duas situações em que ele se torna muito agressivo. Uma, quando ele não consegue verbalizar as próprias emoções, e aí a coisa fica realmente muito esquisita, porque ele não consegue lidar com a rejeição, ele não consegue lidar com palavras ríspidas, ele não consegue lidar com uma agressividade emocional que tire ele do centro afetivo, onde ele se sente seguro, né? A segurança é muito fundamental para o canceriano. Então, quando a gente tem a lua nova em câncer, geralmente é um momento onde o canceriano ele se encontra com as próprias limitações da capacidade dele de se expressar em função das emoções que assoberbam aquele momento da expressão, né? Já quando a lua cheia em Capricórnio acontece, é um momento muito convidativo, porque o Capricórnio entra convidando o Câncer a se tornar um pouco mais pé no chão, né? Ele tem uma orientação interna que é muito seca, né? O Capricórnio ele não se emociona com qualquer coisa. Isso não quer dizer que todo capricorniano vá ser assim, né? Quer dizer que você vai encontrar um controle emocional muito maior nos capricornianos do que nos cancerianos. Isso é fato, é fato. E eles dois são muito complementares porque um vai além do que pode e o outro está contido além do que pode, né? Então, nessa dinâmica, tem sempre alguém que complementa o outro. E essa questão da feminilidade do canceriano, né? Dessa vulnerabilidade, que é uma coisa que a gente já não sabe mais lidar, porque o feminino ele está muito negligenciado já há muito tempo. Ele traz à tona toda uma série
de permissibilidade, né, para que você expresse o feminino. Até porque uma das coisas mais significativas do canceriano são as lágrimas, né? A não ser que você tenha, claro, uma lua em aquário, uma lua em capricórnio, que te torna uma pessoa assim um pouco mais pragmática. Na maioria das vezes, o que você vai encontrar nos cancerianos são pessoas realmente com muita capacidade de chorar, de expressar os sentimentos, né? E o Capricórnio, ele tem uma faceta muito interessante que faz com que ele se torne um grande protetor, né? Ele é um grande protetor, um grande provedor, e isso tudo faz com que ele se torne um parceiro muito atraente pro Câncer, porque o Câncer pede essa proteção, pede esse colo, pede essa nutrição. Então, cada vez que a gente encontra um parzinho desse delicioso, Câncer Capricórnio, realmente a gente aprende muito, né? Tem um trabalho de um filósofo moderno, um escritor, um pensador chamado David Deida, que ele fala sobre o sagrado masculino, né? Que é muito interessante porque ele complementa toda essa questão do sagrado feminino que vem sendo falado já com muita propriedade durante muito tempo, e agora o David Deida, ele traz o sagrado masculino. O que é o sagrado masculino? Mas o sagrado masculino está ligado a essa coisa do homem voltar a entrar em contato com o lado mais expressivo da masculinidade dele, que muitas vezes essa questão do feminista, não feminina, mas feminista, tirou um pouco dele, né? Tirou um pouco dessa capacidade dele ser o grande provedor, porque as mulheres são muito independentes, ou quando elas não estão independentes, elas se tornam extremamente dependentes ou codependentes, o que não é alguma coisa que ele também queira mais, porque ele já se colocou numa posição de entender que a mulher tem algum espaço, mas quando a mulher entra dentro do lado masculino, entrando no mundo masculino com as armas do masculino, fica tudo muito esquisito. A história do sagrado masculino é justamente aquela que faz com que o homem consiga voltar para a natureza, fazer as trilhas, tocar tambor, andar pelado, essas coisas que, aquela coisa assim bem primitiva do homem que manda, que sobe em árvore, que tira coco de árvore, e que num aspecto assim filosófico, porque eu não gosto de falar dessa realidade não plano material, porque eu sou vegetariana, mas o homem é um hunter, ele é o caçador, ele é aquele que vai atrás e que quer pegar aquilo que vai prover a mulher, e a mulher tá com muita dificuldade de aceitar isso, né? Então esse homem vem com uma necessidade de que a mulher outra vez se coloque naquela posição de querer que ele ilumine ela, que ele se torne aquela pessoa que vai abraçar, que vai acolher, que vai orientar, né? E essa coisa sólida do homem, ela vem sendo perdida porque a mulher se coloca numa posição muito independente. Aí ela se bota numa condição independente, mas na verdade ela não consegue manter por muito tempo, porque a nossa realidade é uma realidade de querer ser embalada, protegida, né? Olha, se alguém me perguntar o que eu quero de um homem, eu quero ser protegida, né? Porque saber pensar eu sei, isso é fato. E você, né?
você como mulher, o que você quer de um homem? O que você espera do seu homem? Você quer que ele seja um grande provedor? Você quer que ele seja protetor? Você quer que ele saiba te ouvir? Você quer que ele seja feminino? Você quer que ele seja um machão, assim, daquele tipo que, sabe, que arranca os cabelos? Eu fico até um pouco preocupada quando alguém fala assim, eu quero um homem que me ame loucamente. Olha, a pior coisa é um homem que te ama loucamente, porque ele vai fazer coisas esquisitas. Então é melhor que ele não te ame loucamente, que ele te ame inteligentemente, né? Essa é a melhor das situações para você se sentir amada. Mas é muito interessante a gente pensar que a mulher precisa entender melhor o que é isso que ela pede, né? Porque às vezes a gente entra num viés de amadurecimento que nos permite endereçar exatamente o que a gente quer numa relação. E em outros casos, não. Em outros casos, a gente vem nesse mundo com um papel e a gente quer cumprir esse papel. Esse papel ele tem que ter o homem como aquele que vai ser a figura que manda, né? E a mulher fica sempre naquela questão de receber. Eu vou receber o dinheiro, ele vai fazer o que ele quiser. Numa festa eu não vou dançar porque ele é que paga as contas, né? Isso acontece muito. Cansei de ver amigas minhas que têm dificuldade de se expressar assim publicamente porque os maridos não permitem que elas tenham uma expressão espontânea, e essa expressão espontânea acaba saindo de uma outra forma, né? Às vezes ela sai como se fosse uma coisa assim completamente mal-humorada, né? Não consigo me expressar, então eu vou ficar mal-humorada. É muito interessante, eu sempre falo muito interessante, né? Porque realmente assim, a vida ela só vale a pena quando ela é muito interessante. Não preciso nem ser feliz, mas tem que ser muito interessante. Eu tô olhando aqui, tô vendo a tal da conjunção de Júpiter com Vênus que está lá no céu. E a gente continua esperando aqui que a Lua nasça para fazer uma meditação ou alguma coisa que tenha uma forte conotação de conexão com o que está acontecendo hoje no céu, né? Nesse eixo Câncer Capricórnio. E só para falar mais um pouco, assim, porque esse é um tema que me mobiliza muito, que as mulheres possam amadurecer dentro desse eixo Câncer Capricórnio, do feminino e do masculino, assim como a gente espera também que o homem possa se tornar um pouco mais feminino, que ele possa ser aquela pessoa que ouve a mulher e que realmente está interessado nas histórias que ela tem para contar, que está interessado em entender como é que os hormônios dela funcionam, que está interessado em saber como é que ela está se sentindo, né? Muito gostoso quando você tem uma pessoa, um parceiro, um amigo que seja, que está interessado em saber sobre os seus sentimentos. Ele tá ali realmente engajado em entender o feminino, entender o sofrimento feminino, entender as questões do feminino, né? E aí, assim, quando eu olho o mar, e eu tive o privilégio de hoje em dia morar em frente do mar, eu percebo que o mar tem muito a ver com a gente, né, com o feminino, porque ele tem essa característica mutante e ele às vezes está completamente plácido e às vezes ele está completamente rebelde e às vezes ele começa a mudar, que você não sabe para onde ele vai, se ele vai para o direito, se ele vai para o esquerdo.
é bem significativo que acontece. E outra coisa interessante também de observar o mar e aí pelo aspecto masculino de observar o mar, é que você tem um horizonte amplo. E nessa de ter um horizonte amplo, que eu acho que é uma questão bem masculina, porque o masculino ele não está muito ligado ao detalhe como a mulher está, do dia a dia, das coisas do dia a dia, então ele é capaz de contemplar aquilo que está longe, né? Aquilo que está distante, aquilo que está não conquistado ainda. E aí ele se entrega também à ciência, né? A gente, infelizmente, tem um número muito maior de cientistas bem-sucedidos do que mulheres, né? É um fato, assim, porque eu acho que a gente tem que levar em consideração que a mulher ficou em muitos anos dentro da história do patriarcado, cuidando do lar, da família, dos filhos, da comida, da alimentação, da decoração, e ela esqueceu de se entregar a essa pesquisa científica, né? Então, assim, dos anos 50 para cá, depois da invenção, né, ou da criação da pílula anticoncepcional, a mulher teve uma possibilidade de se liberar muito mais. E nessa liberação, ela começa a liberar o intelecto dela também. E uma outra coisa interessante pra gente ver, assim, quando você vê hoje em dia um casal que está sentado numa mesa, não tem o que conversar, né? Nitidamente falta conteúdo, né? Falta conteúdo ali, as pessoas não estão trocando exatamente nada, elas estão se fazendo companhia, né? Mas é uma companhia, assim, muito limitada, porque é uma companhia da terceira dimensão, é física, é encarnada ali, elas estão ali, mas elas não estão, na verdade, trocando nenhum tipo de energia espiritual ou de energia intelectual. Eu não estou falando de todo mundo não, tá? Isso é bom guardar as devidas proporções, porque isso não é todo mundo. Mas uma coisa que acontece muito corriqueiramente, principalmente no consultório, é que as pessoas chegam reclamando dos parceiros e você sente que em uma sessão após a outra, a pessoa não consegue apresentar nenhum tipo de engajamento que o casal tenha se habilitado a, né? Não, às vezes você ouve dizer que fez uma viagem, às vezes você ouve dizer que o sexo foi muito bom, mas não tem uma contemplação, um olhar sobre uma mesma questão, né? Às vezes a pessoa não desenvolveu um hobby em comum, não desenvolveu um interesse sobre política, saúde, economia, espiritualidade. Eu diria que eu ouço e eu percebo um número infinitesimamente pequeno de pessoas que têm uma sintonia, de casais que têm uma sintonia muito forte. Sintonia sexual é mais fácil de achar, né, gente? Porque, assim, você não tem que pensar, você não tem que sentir, é só fazer. E esse fazer, ele é um fazer físico próprio da terceira dimensão. Então, ele não precisa de muita elaboração. O que você precisa, na verdade, é ter um mínimo de disposição física para entrar, se engajar naquele movimento, né? Então é isso, assim, eu acho que a gente tem que... A questão do Capricórnio é que ele traz realmente ao Câncer essa coisa só emotiva, de eu quero um homem, eu quero um namorado, eu quero uma família, eu quero ter isso tudo, mas quem dá o conteúdo intelectual a essa parceria do Câncer-Capricórnio, às vezes é mais o Capricórnio do que o Câncer. Não estou dizendo que o canceriano não seja muito inteligente, não, tá? Até porque você tem que levar em consideração o ascendente, Vênus, Marte, principalmente Mercúrio,
Mercúrio, que rege a mente. Mas a gente organiza o mundo a partir da forma com que a gente ouve o mundo, né? Se eu tiver uma capacidade de ouvir o mundo de uma posição mais inteligente, mais aberta, mais dinâmica, mais intuitiva, mais flexível, eu com certeza eu vou ter a capacidade de estabelecer relações afetivas de melhor qualidade. Essa melhor qualidade, ela pode ser uma melhor qualidade emocional, ela pode ser intelectual, ela pode ser relacional, ela pode ser totalmente com a função de fazer você se tornar uma pessoa mais ancorada no mundo, ou ela pode ser uma relação que faça com que você tenha uma função de evolução espiritual no mundo. E isso vai depender do nível de engajamento que você tem com o seu próprio processo evolutivo, né? Fato. Eu tô perdendo um pouco de luz aqui, que eu tô vendo que já tá tudo meio escurinho, então a câmera tá tendo dificuldade de me ler. Eu acho que eu vou parar por aqui e volto a falar sobre isso. Acho que tem muito mais coisa interessante pra gente falar sobre essa polaridade homem-mulher que tá tão precisando receber uma luz hoje em dia, né? É um tema que interessa a todos nós, e cada pouquinho que a gente possa construir nesse sentido, cada movimento evolutivo de querer subir na escala do entendimento de como eu vou me relacionar melhor com o outro, é super bacana. Deixo você por aqui, voltarei, porque com essa conjunção de Júpiter com Vênus no céu, linda, em Leão, poderosa, expressiva, sensual, romântica, né? Ousada, eu vou dar seguimento aos meus video talks. Essa série que eu tô criando falando sobre astrologia chama-se Astro Talk. E ela é patrocinada pela minha empresa, Sage Holistic Institute. Que, claro, tem uma presença global, porque está na internet, né? Você pode interagir com a gente através da internet, Skype, Facebook, Twitter. E aqui, através do YouTube. Namastê.